5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Bom dia a todos, graça e paz. Estamos no capítulo 10 de Atos e hoje vamos meditar do verso 5 ao 8. E o nosso tema é: o amor vence o preconceito. Verso 3 diz que por volta das 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Um anjo de Deus tão real quanto uma pessoa apareceu a ele e disse: Cornélio. Verso 4 diz que ele ficou olhando para o anjo e, temeroso, perguntou: o que é, Senhor? O que queres? E o anjo disse: suas orações e seus atos de bondade, a ajuda que você tem dado aos pobres, chamaram a atenção de Deus. E o verso 5 segue dizendo: mande alguns homens a Jope para buscarem Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora à beira-mar. E ele te dirá o que deves fazer. Que experiência maravilhosa é essa, queridos? De receber a mensagem por um anjo, dando nome e endereço da pessoa a ser procurada. Irmãos, como é bom ouvir a voz de Deus, especialmente sobre aquilo que Ele deseja fazer em nossa vida. E como é desesperador quando a voz de Deus se cala em nós, como aconteceu com Saul, ou quando perdemos a sensibilidade de ouvi-lo. E há momentos em nossa vida em que Deus nos fala de uma maneira tão clara e específica que nada nem ninguém consegue abalar essa convicção produzida por Ele em nosso coração. Por isso, nossa resposta é a pronta obediência, como fez Cornélio, porque bem sabemos que Deus falou conosco. O verso 7 diz que assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, um homem piedoso também que estava a seu serviço. E o verso 8 diz que ele contou a eles tudo o que tinha acontecido e os enviou a Jope. Vejam, os irmãos, como Deus está trabalhando na vida de Pedro para usá-lo entre os gentios. Pedro estava na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. O judaísmo tinha muitas restrições cerimoniais, por isso Pedro não poderia se hospedar na casa de um curtidor. A ocupação nos curtumes era considerada imunda, porque lidava com os corpos mortos de animais. E aqueles que exerciam essa atividade precisavam viver para fora das muralhas da cidade e por conta disso essa casa era à beira-mar. Então, o fato de Pedro estar ali fazia parte do seu desenvolvimento espiritual. Ele já estava tendo a compreensão da natureza não cerimonial da fé cristã. Pedro estava se libertando de toda aquela discriminação racial e religiosa. Ele já estava a um passo de sentar-se na mesa com um gentio. E aqui, irmãos, ironicamente, no pátio da casa do curtidor, Pedro recebe a visão que o faria esquecer de uma vez por todas as restrições cerimoniais da sua tradição e também o faria lembrar que os gentios poderiam ser admitidos como membros da igreja cristã com plenos privilégios, contanto que se arrependessem dos seus pecados e confessassem a Jesus. Essa é a obra que Deus quer fazer em nós, irmãos, quando Deus quer nos usar. As diferenças culturais, religiosas, sociais vão sendo substituídas pelo amor. A gente vai deixando as tradições de lado e focando no ser humano, seja ele quem for. O verso 7 diz que
Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 dos empregados e um soldado de confiança, como disse, piedoso também, contou a eles tudo o que tinha acontecido e os enviou a Jope. A pergunta que cabe nessa altura, irmãos, é: quais têm sido os obstáculos em nós que nos têm impedido de compartilhar as boas novas do Evangelho aos perdidos? O que Deus precisa desconstruir em nós para nos liberar, para que alcancemos os diferentes de nós? Precisamos fazer essa pergunta para Deus, para que possamos ser usados nas mãos de Deus, assim como Pedro foi usado nas mãos de Deus na vida de Cornélio, apesar de toda a tradição judaica cristalizada em sua mente, em seu coração. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, dilata o nosso coração em amor, de tal maneira que não haja em nós nenhum preconceito que possa comprometer o anúncio do Evangelho, especialmente aos marginalizados. Seja assim, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua semana.